Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando agora o segundo bimestre, ainda à distância, né? Fazer o quê? Espero que vocês estejam bem, se cuidando. Estou aqui ainda em casa também me cuidando, tentando evitar ao máximo contato com outras pessoas e com outros ambientes, né? A situação ainda está séria, a gente está começando agora o segundo bimestre, ainda com muitas mortes na cidade de São Paulo, muitos casos, a gente precisa continuar se cuidando. Se vocês se lembrarem, lá na primeira aula remota que a gente fez, eu gravei alguns áudios, coloquei que a gente tinha uma média de 100, 130 mortos por dia em São Paulo, só na cidade de São Paulo, né? No começo de agosto. Agora a gente está com uma média de 50, 55 mortos por dia na cidade de São Paulo, sem contar cidades vizinhas. Então está baixando, mas ainda está grave a situação, a gente precisa continuar se cuidando, né? Então vamos lá, no segundo bimestre a gente vai trabalhar com circuitos elétricos, vou explicar melhor já na frente, e essa aula de hoje, circuitos elétricos simples, elementos de um circuito, condutores e isolantes. Vamos lá então. O que a gente fez no bimestre passado? Remoto, né? Se vocês lembrarem do bimestre presencial, a gente trabalhou com ondas, osciladores, enfim, lá em fevereiro. Agora, em agosto, no bimestre remoto, o que a gente fez? A gente identificou e manipulou, né? A gente fez continhas com as variáveis físicas da eletricidade em equipamentos domésticos. Calculamos também o consumo mensal de energia e a conta de luz. E identificamos o que é resistência elétrica e como funciona a primeira lei de Ohm. As variáveis que a gente estudou nesses assuntos foram a tensão, a corrente elétrica, a potência, energia, tempo, carga e resistência. Tá? Então foram 7 variáveis aí. Uma boa notícia é que no segundo bimestre a gente vai continuar com essas variáveis. Não vão aparecer outras. A má notícia, mas que também é boa, é que a gente vai ver que dá para tornar muito mais complexos os cálculos com essas variáveis. Tá? Então, neste segundo bimestre, a gente vai explorar os circuitos elétricos, começando com os mais simples, nas primeiras 2 semanas, identificando elementos, condutores, isolantes, medidores, fusíveis, disjuntores, e os mais complexos nas outras semanas, associação de componentes em série, em paralelo, e associação mista, para fechar o bimestre. Coloquei aqui as atividades, serão 4 atividades semanais e depois uma atividade maior ao final. Tá? Então, 4 atividades semanais aqui, do jeito que a gente vem fazendo, tá? Questões curtas. Um detalhe, eu estou gravando hoje, ainda está no prazo, hoje dia 9, para vocês fazerem aquela autoavaliação. Então eu ainda não li as respostas, tá? Depois eu vou ler e vou ver com mais carinho o que vocês indicam que funcionou, o que não funcionou, e a gente vai tentar adaptar para melhorar, tá? Sempre buscando melhorar esse ensino maluco à distância. Vamos lá então. Ainda uma última lembrança aqui, já que a gente vai usar essas variáveis. Corrente elétrica, quantidade de carga por tempo, que flui por um material. Tá? Então lembra, corrente está ligada com velocidade de movimento das cargas, né? Quantas cargas estão se movimentando por tempo em um certo material. Energia elétrica é a potência do equipamento vezes o tempo que ele fica ligado, ou o tempo de uso, né? Aí você vê quanto que consumiu de energia. Tensão é a resistência vezes a corrente, então a tensão, tantos volts, vai estar ligado com qual a resistência do material e qual a corrente que está passando por ele. E potência de um material é a corrente que passa por ele quando está submetido a uma tensão de tantos volts. Tá? Se eu juntar essas 2 equações, eu posso chegar nessas outras aqui, que podem ser úteis. Tá? Não são necessárias, mas podem ser úteis. Se eu substituo, por exemplo, U aqui na equação da potência por R vezes I, aí eu chego nesse PRI quadrado. Ou se eu substituo I por U sobre R, fica U quadrado sobre R. Só que às vezes é útil, tá? Começando então. Quais tipos de circuitos elétricos existem? Pode ser um circuito de tamanho muito grande, por exemplo, uma cidade.
ou um país, né? Você tem lá a usina que gera energia elétrica, e essa energia elétrica é transportada por esses condutores, pelas torres de transmissão, e abastece uma cidade. Então você tem uma cidade que consome uma energia gerada por uma usina e transportada por esses condutores, por essas torres, linhas de transmissão. Então é um grande circuito, né? Imagina o tamanho do circuito da cidade de São Paulo, né? Então é um belo circuito. Ou o circuito pode ser um pouco menor, por exemplo, o circuito de uma residência, de um apartamento, de um prédio, enfim, de uma loja. Você tem aqui a energia que chega no poste da rede elétrica, e essa energia que chega no poste é distribuída, então, por condutores até as lâmpadas, chuveiro, tomada, etc., montando um circuito elétrico residencial ou predial. Tá? Pode ser menor ainda, pode ser, por exemplo, o circuito de uma placa-mãe de computador, ou o circuito de uma placa de um rádio aqui, ou até de um pequeno MP3 player, coitado desses MP3, acho que nem existem mais, né? Mas pode ser um circuito pequenininho, com vários componentes aqui. Resistores, capacitores, indutores, bobinas, LEDs, lâmpadas, enfim. O circuito pode ser pequeno, mas bem complexo, ou grande, bem simples, ou grande, complexo, enfim, né? Dá pra gente montar vários tipos de circuitos. Um outro circuito elétrico que às vezes a gente esquece é o circuito elétrico dos organismos vivos, né? Nós, por exemplo, temos um circuito elétrico que é o sistema nervoso, por onde passa a corrente elétrica e os sinais elétricos. Enfim, a gente é um sistema que tem uma geração de energia elétrica a partir da transformação de energia dos alimentos que a gente consome, né? Gera energia elétrica que gera impulsos elétricos para fazer os nossos músculos funcionarem, pupila contrair, a saliva ser estimulada, os brônquios serem contraídos para a gente poder respirar, enfim, o processo intestinal e tudo mais. Então a gente tem um circuito elétrico aqui no corpo, com toda a musculatura, que funciona através dos impulsos elétricos do sistema nervoso, tá? Que tem como principal componente o cérebro e a coluna, né? a espinha, né? Então esse sistema nervoso é um sistema elétrico também, cheio de funções e componentes, enfim. Tá? Então tem vários tipos de circuitos elétricos. Agora, como a gente caracteriza os materiais elétricos, né? Bom, eu coloquei aqui elétricos entre parênteses, porque todo material é elétrico. Pode ser a madeira, pode ser o plástico, pode ser o ar, pode ser um músculo, um pedaço de carne, um pedaço de ferro. Todo material é elétrico porque é feito de cargas elétricas, né? Feito de elétrons, prótons, enfim. Só que esses materiais, eles podem permitir mais ou menos que as cargas elétricas fluam, né? Que haja corrente elétrica, ou seja, tem material que permite que as cargas fluam muito facilmente e outros dificultam mais. Isso depende da estrutura molecular, da composição desse material. Depende também do estado físico, se ele está sólido, líquido ou gasoso. Depende da tensão que ele está submetido, quantos volts estão colocados naquele material para saber se ele vai permitir que as cargas fluam ou não, entre outros parâmetros, tá? Então o que eu quero dizer é que todo material é elétrico, mas depende das condições. Ele pode ser mais ou menos eletrizável, né? Bom, se o material permite com muita facilidade que as cargas fluam, que haja corrente, então ele é denominado um bom condutor. Tá? Um material bom condutor de eletricidade é aquele que deixa as cargas fluírem muito facilmente. Com um pouquinho de tensão que você coloca ali, já tem corrente elétrica. Tá? Colocou meio volt ali, 1 volt, já tem corrente elétrica. Não precisa de 100 volts, 200 volts, 1 milhão de volts. Agora, se ele quase não permite que as cargas fluam, que haja corrente, então ele é um bom isolante elétrico, né? A gente está falando de eletricidade aqui. Gatinha, dá licença. Pronto, tirei minha gata do caminho. Os melhores condutores que a gente conhece, em geral, os metais, tá? Os metais, se vocês lembrarem lá da estrutura atômica e da
eletrosfera, da estrutura eletrônica dos metais, muitos deles têm elétrons livres nas últimas camadas. Na camada de valência tem um elétron sozinho ou 2 elétrons sozinhos, que são fáceis de irem para outros átomos, né? Outras moléculas. Então, eles são ótimos condutores. Ou soluções que têm íons, muitos íons livres, então são excelentes condutores também de eletricidade, né? Tem uma discussão assim, a água conduz eletricidade? Dá para a gente tomar choque numa piscina, tomar choque quando a gente está com a água, com o corpo molhado, enfim? Dá se a água for uma solução, ou seja, se tiver sais, se tiver íons, se for uma solução ionizada lá junto com a água, quer dizer, ela vai ser uma ótima condutora. Agora, se for uma água pura, água destilada pura, ela vai ser uma boa isolante. Tá? Claro que, se a gente está molhado, sei lá, numa piscina ou tomando banho, enfim, a gente tem todos os sais do corpo, do suor, enfim, dos produtos que a gente usa, e então a água acaba se tornando condutora por causa de todos esses outros componentes, né? Bom, e os melhores isolantes? Os melhores isolantes são o vácuo, é um isolante perfeito, porque não tem carga elétrica, então ele não permite passagem da eletricidade. Mas os gases são ótimos isolantes, os polímeros, né, os plásticos e as borrachas são ótimos isolantes, a madeira também. Então aqui tem uma imagem com alguns tipos de cabos, fios, né? Geralmente, como que funciona os cabos? Você tem um material condutor de eletricidade dentro, um bom condutor, geralmente metal, geralmente cobre, e um material isolante por fora, para evitar curto-circuito, evitar choque, evitar problemas na condução da eletricidade, né? Tem vários tipos de cabos, cabos duplos, cabos com 2 proteções, enfim. Tudo bem? E aí uma pergunta. O ar é um bom isolante ou um bom condutor? Não, ou a nossa pele, enfim. Por exemplo, se a gente olha para uma tomada na nossa casa, você tem 2 pinos aqui. O pino do meio é um pino de segurança. Caso tiver um curto-circuito, descarrega por ele as cargas, né? Mas olhando para os 2 pinos das pontas, das extremidades, você tem uma diferença de potencial, uma tensão que pode ser de 110 volts, de 127 volts, de 220 volts. Né? E quando está aqui com 220 volts, por exemplo, não está passando corrente elétrica daqui para cá, né? Porque o que você tem ligando um furo até o outro furo? Você tem ar. Você tem um material, que é um gás, formado por hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, etc. Esse ar que liga a tomada de um lugar até o outro é um ótimo isolante para 100 volts, 220 volts. Tá? Então não tem. E se a gente coloca a nossa pele aqui, ou os nossos músculos, né? Se colocar o dedo nos 2 pontos aqui, um dedo em cada furo da tomada. Aí a nossa pele, os nossos músculos vão tomar um choque. Não façam isso, né? Obviamente. Vão tomar um choque porque vai passar uma corrente elétrica pelos nossos dedos e a gente vai ser um bom condutor para 110 volts ou 220 volts, pode até matar 220 volts, dependendo de onde passar essa corrente. Tá? Então é perigoso. Enfim, então a nossa pele para 110 volts, 220 volts, ela é uma boa condutora, a gente toma choque, passa a corrente pelo nosso corpo. Agora todo mundo já segurou, por exemplo, quando você vai conectar carregador de celular, carregador de notebook, você segura na pontinha do carregador ali, não tem problema nenhum. Porque você tem 5 volts, 12 volts, 19 volts. Para essa tensão, a nossa pele é uma boa isolante. Então, para 5 volts, 10 volts, 15 volts, a nossa pele é isolante, a gente não toma choque. Agora, para 110 volts, a gente toma choque. E o ar, no caso aqui de 110, 220 volts, é um ótimo isolante. Né? Contudo, se a tensão entre as nuvens e o solo e o chão, né, chega a milhões de volts, aí o ar se torna condutor. E aí a gente tem um raio, né? Um raio que geralmente é seguido de um relâmpago e de um brilho, né? O que acontece? Então, se aqui entre a nuvem e o solo você vai carregando a nuvem, carregando 100 volts, 200 volts, 300 volts, conforme vai
a água vai atritando ali, as partículas de gelo, enfim, de cristais, vão ionizando a nuvem, vai deixando ela cada vez mais eletrizada por atrito, igual aquele experimento da latinha, do canudo, enfim. Quando você raspa o canudo, você vai eletrizando, ou raspa o cabelo, e as partículas de gelo vão se raspando na nuvem e vão ficando cada vez mais eletrizadas. Então 100 volts, 200 volts, 1000 volts, 10.000 volts de diferença para o solo. Quando chega a milhões de volts, o ar se torna condutor, e aí você tem um relâmpago, né? Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, o que é um bom condutor, o que é um bom isolante? Depende de vários fatores. Tá? Depende da tensão, depende do estado físico, se está úmido, se está ionizado, etc. Circuitos elétricos, então. Vou parar aqui para fazer um outro vídeo.